Olá, você está no programa Alma Querida, no qual nós respondemos os e-mails que nos são dirigidos com perguntas pelos nossos queridos amigos. Nós temos um e-mail que pergunta, né? Diz assim: não sinto medo dos espíritos e sempre rezo por eles, mas por que será que os vejo? Doutor Adão, me sinto bem melhor com seus conselhos. Vou começar do início. Eu tenho 36 anos e sou mãe solteira. Tenho 2 filhas maravilhosas. Amo muito a elas, mas quero me amar mais. O que faço? Moro sozinha e sempre vejo espíritos, mas não sinto medo. Rezo por eles assim que vão embora. Por que será que os vejo? Abraços e beijos. É de Guarulhos esta nossa missivista. Então, primeiro, ela é mãe solteira, tem 2 crianças, 2 filhas que ela diz maravilhosas, e ela diz que quer se amar mais. Então ela acha que não se ama o suficiente. Esse problema de autoestima, da pessoa achar que não se ama o suficiente, é crasso, é comum na nossa humanidade. Por quê? Porque nós temos uma tendência a nos exaltarmos. Jesus diz assim: quem se exaltar será humilhado, quem se fizer humilde será exaltado. O Evangelho segundo o Espiritismo é tão interessante que você pode ler o Evangelho de ponta a ponta, tendo 4 palavras na cabeça, e você vai encontrar sempre essas 4 palavras em todas as mensagens, nos comentários de Kardec, nas falas de Jesus. É sobre, de um lado, orgulho e egoísmo, do outro lado é humildade e caridade. Sempre humildade e caridade. Agora, por que é que nós temos esse problema de autoestima? Porque estamos num planeta de provas e expiação. E no planeta de provas e expiação, nós temos espíritos encarnados neste planeta que trazem em si mais mal do que bem. O que isso acarreta? Acarreta que eu tenho que lidar com o excesso de mal que existe em mim. Os psicanalistas, principalmente aqueles dos primeiros tempos da psicanálise, mais os psicólogos do início da psicologia, já detectaram um mecanismo de defesa. Ou seja, o mecanismo de defesa é aquilo que você usa para ficar de bem com você mesmo, para sobreviver. Esse mecanismo de defesa é a projeção. Então, é como se nós pudéssemos dizer, num planeta de provas de expiação encarnam espíritos que trazem em si mais mal do que bem, como vocês. Eu não tenho mais mal do que bem. É o contrário, porque é muito difícil falar, eu tenho tal qual vocês, mais mal do que bem. Então, se eu tenho mais mal do que bem, e entro em contato com isto, eu entro num processo de achar que eu não valho. Por quê? Porque eu estou, de alguma forma, sintonizado com aquilo que eu sou. Eu acho que eu não valho. Mas aí vem a outra coisa importante. Eu preciso aprender que eu valho não por mim, mas eu valho por Deus que me ama, por Deus em mim. Tá? Por mais que eu ache que eu não valho isto ou aquilo, que o meu valor é ínfimo, Jesus disse, vós sois deuses. Ele disse também a respeito de felicidade, o reino de Deus está dentro de vós. Disse mais, qual é a condição para você estar feliz, para você estar numa festa? É você multiplicar os talentos que Deus te deu. Quais os talentos que Deus te deu? Te deu tempo, te deu corpo, te deu inteligência, te deu visão, te deu capacidade de locomoção, te deu parentes, te deu inteligência, te deu capacidade de falar. Tudo são talentos. Se você usa muito bem isto, o que é usar muito bem? Usar muito bem é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Veja, se você ama o próximo como a si mesmo, caridade, amor ao próximo, altruísmo. Se você se submete a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, você se submete. Humildade. Então, humildade e caridade. Se você não faz isso, não me submeto a Deus, exaltação, egoísmo e orgulho. Você só trabalha para você, não usa os talentos a benefício do próximo. Egoísmo e não caridade. Então, sempre esta briga dessas 4 palavras. De um lado, orgulho e egoísmo, de outro lado, humildade e altruísmo, ou humildade e caridade. Então, o que é você querer se amar mais? Se você quer se amar mais, é só você ter mais humildade. Dizer, Senhor, obrigado pelo amor que você tem por mim.
Jesus, na quinta-feira, depois da Santa Ceia, ele passava com os apóstolos por um parreiral e ele pega um galho da parreira, né, com um cacho de uva bem grande, um outro menor e um sequinho na ponta. E diz que nós devemos ser como aquele grande. Estava falando para os apóstolos, vocês devem ser como este aqui, bem produtivos, produzir como este. Se forem como o menor, o que vai acontecer é que vocês vão ser podados. Então vem o viticultor e vai cortar. As podas doem. Muitas vezes a poda da vida é uma doença, é um redirecionamento, para você redirecionar as energias e produzir mais. Se for como esse sequinho, cleque, vai ser cortado e vai ser jogado fora, porque a árvore que não produz frutos será arrancada e jogada fora. Então é preciso que nós sejamos bem produtivos. Aí ele fala uma coisa importante. Veja a questão da autoestima. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se estiverdes em mim, como eu estou em vós, ou seja, ele está em nós, mas aí não há condição. Mas para estarmos nele, se estiverdes em mim, ele está em nós, porque ele é a alma do planeta. Então ele está em nós. Se estiverdes em mim, como eu estou em vós, tudo aquilo que pedirdes crendo vos será dado. Mas, sem mim, nada podeis fazer. Então é importante saber que, sem ele, nós nada podemos fazer. Se você acha que pode fazer sem ele, aí é orgulho, é exaltação. Quem se exaltar será humilhado. Agora, você quer gostar de você? Seja humilde. E goste de você como Deus gosta de você e aceita, em primeiro lugar, tendo gratidão. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. E aí você se transforme num canal desse amor para todos aqueles que estão à sua volta. Como você é para as suas 2 filhas, minha querida. Você diz que tem filhas maravilhosas, mas se você quer se amar mais, significa, tenho filhas maravilhosas, eu sinto que eu as amo muito. E eu quero me amar mais. Olha, a maneira de você se amar mais é amar mais as suas filhas, as amigas das suas filhas, as filhas das suas amigas, as pessoas que estão à sua volta. Amar o seu próximo. Quando você for capaz de amar o próximo como você ama as suas filhas, você vai estar vivendo aquilo que Jesus disse, né? Aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus é minha mãe, meu pai, meus irmãos. Ou seja, você vai estar fazendo parte de uma família universal. Então, é importante você saber disso. Agora, por que é que você vê os espíritos? Eles aparecem para você. E por que você os vê? Por que eu os vejo, há muitas razões. Primeiro do ponto de vista dos espíritos, por que é que você os vê? E por que é que eles vêm até você? Eles vêm até você para você fazer aquilo que você diz que faz, para que você reze por eles. E por que você os vê? Porque você tem uma sensibilidade. Essa sua sensibilidade, ela está sintonizada bem na sua testa, entre os olhos, que na literatura chama de terceiro olho, a gente diz o chakra frontal. Você é capaz de ver, que dá a clarividência. Então, o que acontece? Esses espíritos podem chegar perto de você e eles fazerem uma atuação no seu chakra frontal para abrir a sua visão espiritual. Aí você os vê. De outra forma, também, para eles se tornarem visíveis, é eles chegarem perto de você e pode ser que você não tenha essa sensibilidade daquilo que se chama de terceiro olho. Mas você tem uma sensibilidade normal, de uma visão normal, mas você tem uma capacidade muito grande de exteriorizar ectoplasma. E se você exterioriza ectoplasma, eles podem chegar perto de você e pegarem ectoplasma, tirarem ectoplasma de você de tal forma que permita que eles aumentem a densidade espiritual deles, para que eles se tornem visíveis à sua vista. Então, quando eles aumentam a densidade perispiritual, aí eles se tornam visíveis para você, por causa da sua sensibilidade. Talvez para outra pessoa eles não sejam visíveis, mas para você se tornam visíveis. Esse é um porquê no que diz respeito a você, o porquê no que diz respeito a eles. Eles podem vir a você exatamente porque eles sabem que depois que eles se afastarem, você vai rezar por eles. Então, eles vêm em busca de orações. Da mesma maneira que vêm em busca de orações, em busca de espiritualidade, em busca de amor, em busca de evangelho, todas as criaturas que entram na nossa vida. O pai das suas filhas, as suas filhas,
Seu sogro, sua sogra, os seus amigos, as pessoas que cruzam os nossos caminhos, elas estão em busca do que nós podemos chamar do evangelho. E como é que você os evangeliza? Falando com eles? Sim, se você for capaz disso. Se não, você os evangeliza com o seu comportamento amoroso, com o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Com o seu exemplo. Você os evangeliza com a sua luz. Por quê? Que brilhe a vossa luz, disse Jesus, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus. Então, se as pessoas se aproximam de você e veem o seu comportamento, veem o que você faz, elas vão bater palma para você, mas você precisa saber que é para Deus que você está fazendo. Lembremos-nos de Paulo de Tarso quando ele diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o como se fosse para o Senhor. E quando você faz como se fosse para o Senhor, você também pode fazer o quê? Dar graças a Deus por aquela oportunidade. De tudo dai graças. De tudo dai graças. Por quê? Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, está aí, minha querida. Você vê os espíritos, porque isso é uma bênção, faz parte dos seus talentos. E você está aqui para, de alguma forma, multiplicar talentos. E como é que você multiplica talentos? Você multiplica talentos fazendo com que a luz que você acende esteja bem alta, né? Que brilhe a vossa luz. E a luz, quando é acesa, tem que ser colocada no ponto mais alto da casa. E como é que você faz essa luz brilhar? Pelo seu exemplo de multiplicar os talentos que Deus te deu. O que você faz do seu tempo? O que você faz com seus braços, suas pernas, sua boca, sua língua? Como é que você fala, o que você fala, o que você faz? Então, é muito importante isso. E, acima de tudo, que Deus te abençoe pelas duas filhas que você tem, que você diz que elas são maravilhosas. Uma coisa estranhável no seu e-mail. Você não fala do seu marido. Você diz que é mãe solteira. Será que o pai não ficou com você? E você cuidou das filhas sozinha? Deus abençoe. Então, você precisa se preparar. Por quê? Porque acontece uma coisa importante. Se você criou as filhas sozinhas, elas padecem da carência de uma figura masculina. Quem foi a figura masculina? O seu pai? O seu irmão? Um avô? Um tio? Então precisa saber isso, que na vida das suas filhas vai fazer diferença. Diariamente nós recebemos no consultório pessoas que trazem problemas dessa natureza. Vai verificar, tá assim e tal. Como é que foi? Minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha poucos anos. Às vezes acontece de separar exatamente por volta dos 4 ou pouco antes dos 4 anos, exatamente quando, como diz o Freud, o complexo de Édipo está bem aceso, está no processo de elaboração do Édipo para entrar no período de latência. Aí o que vai acontecer? Exatamente nessa fase, papai vai embora e as meninas que ficam ali, os meninos que ficam ali brigando, por quê? Na realidade queriam que papai fosse embora para ficarem só eles e mamãe, Se o pai vai nessa hora, a criança vai ficar com a culpa, achando que ela fez a separação dos pais. Às vezes as meninas também querem ficar com o pai e excluir a mãe. Isso faz parte de uma questão energética, não é só uma questão de encarnação passada, ver o que vai acontecer, o que aconteceu em encarnação passada com o filho e a mãe, com as filhas e o pai. Isso também tem a ver com uma questão energética, de atração do masculino pelo feminino, do feminino pelo masculino. E então, quando acontece isto, essas crianças ficam com culpa, crescem com culpa, de tal forma que mais tarde vão ter também problemas nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos com os seus parceiros. Portanto, me chamou a atenção de que você não tenha falado do seu marido. O que é que acontece com você, o que é que aconteceu no seu passado, que você teve que ficar sozinha com as suas filhas? Será que no passado você negligenciou esse tipo de relação? Isso é interessante, né? Às vezes, no consultório, em sessões de regressão, essas coisas aparecem muito esclarecedoras, trazendo esclarecimentos para as pessoas que estão lidando com isso. Nós estamos chegando ao final deste primeiro bloco
do seu Alma Querida. Daqui a pouco nós estaremos de volta.